pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Raquel Berg, sou psicóloga, psicanalista, tenho mestrado e doutorado na área de saúde mental e eu tô gravando vídeos aqui para falar um pouco da minha experiência clínica, da minha prática profissional, o que eu vejo no consultório, as principais dúvidas, queixas e como que é a minha estratégia de tratamento. Espero que vocês gostem e continuem me acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre o luto. E aqui eu quero fazer uma diferenciação entre o luto e a desilusão, porque o luto ele tem a ver com a morte, com o falecimento de um ser vivo, que pode ser um pet ou uma pessoa. E a desilusão ela tem a ver com uma frustração, com um desapontamento em relação a questões subjetivas como relacionamentos ou projetos futuros. Então, o término de amizades, término de relacionamentos, o desemprego, um casamento que nunca veio a acontecer, uma gravidez que nunca aconteceu. Então são coisas que elas não foram vividas ou que elas podem ser reelaboradas ao longo do processo. Ambos, tanto a desilusão quanto o luto, eles podem recair no mesmo sintoma que é a melancolia. E o que é a melancolia? A melancolia é a culpa pela perda, relacionada aí a um desespero que é infinito e é uma busca por um objeto que foi perdido. A melancolia ela é bastante trabalhada na clínica psicanalítica, mas é importante fazer essa diferenciação porque muitas vezes a gente vai ter estratégias de abordagem diferente para cada um dos casos. Agora vamos falar um pouco mais sobre o luto, que é o objetivo desse vídeo. Então, tem 3 tipos de luto. O antecipatório, que a gente observa bastante quando, por exemplo, uma pessoa recebe a notícia de que está com uma doença terminal e a família começa a se preparar para o luto, para a morte dessa pessoa antes mesmo que ela venha a falecer. Um segundo tipo de luto é aquele que acontece na hora, imediatamente quando você recebe a notícia e você se mobiliza ao saber que aquela pessoa, que aquele pet morreu. E um terceiro luto é o tardio. A gente observa muito em crianças que perdem o pai, a mãe, um irmão, um ente que é muito querido e importante e que naquele momento ela não se dá conta do que aconteceu e ela começa a ter reações de luto, né, e às vezes até de melancolia muitos anos depois que aquela morte efetivamente aconteceu. Eu também trabalho com 3 níveis do luto. Um primeiro nível ele é mais social. Por quê? Porque ele está relacionado com a morte de alguém que é significativo para você, mas que você tinha um relacionamento mais superficial ou mesmo unilateral. No caso, por exemplo, de pessoas famosas. Então, a morte de colegas de trabalho, de vizinhos com quem você não tinha um contato tão frequente e profundo, com colegas de trabalho, pessoas que elas tinham um significado pra gente, que a morte delas nos mobiliza. A gente observa muito desse processo de luto quando tem, por exemplo, o assassinato de uma personalidade, em que a população se mobiliza, pede por justiça, questiona e acompanha todo o processo. Um segundo tipo de luto, ele é um empático. Por que ele é empático? Porque ele muitas vezes acontece no compartilhamento do sentimento. Então, a gente observa isso quando, por exemplo, morrem os nossos avós, quando morre uma pessoa importante para o nosso cônjuge, para os nossos irmãos, para nossos pais, para nossa família, para os nossos filhos. Então, são pessoas que você acaba tendo aí uma experiência compartilhada de luto, com um grupo de pessoas que você tem um contato profundo. Um terceiro nível é o que o Freud associava muito com as neuroses de guerra. É um luto mais profundo, quase psicótico, que muitas vezes ele é visto na psiquiatria vinculado diretamente ao TEPT, ao transtorno do estresse pós-traumático. Ele pode gerar transformações profundas na personalidade da pessoa e ele é um dos mais difíceis de você trabalhar no consultório para poder ter aí uma recuperação da pessoa que ficou enlutada, que perdeu alguém importante. E quais são os fatores de impacto para esse processo? Bom, o primeiro é a idade. Qual era a idade da pessoa que veio a falecer? Qual foi a natureza da morte? Foi uma morte causada por doença, por causas naturais ou foi um acidente?
Qual é o seu grau de responsabilidade direta ou indireta por essa morte? Qual era a sua proximidade, a sua conexão com essa pessoa? Qual era o grau de convívio que você tinha com essa pessoa? E por fim, o que essa morte significou para você com relação à sua experiência de lutos anteriores e as suas fantasias a respeito do significado da morte? E quais são os fatores pós que vão influenciar positiva ou negativamente no processo do luto? O primeiro e mais importante é a rede de apoio, a família, os amigos. Um segundo é a rotina, o trabalho que essa pessoa tem, as responsabilidades que ela assumiu. Um terceiro é a estrutura psíquica, a saúde mental que essa pessoa tem. Um quarto fator são as questões financeiras, qual foi o impacto financeiro dessa morte. E um quinto fator está relacionado aí à cultura e religião. E como é a minha proposta de tratamento? A proposta pode ser individual ou compartilhada com 2 ou mais pessoas. Eu utilizo como fundamentos Lacan, Winnicott e Stanislavski. E o meu foco ao longo do tratamento é trabalhar com memória, ação e reconstrução. Espero que vocês tenham gostado e me acompanhem para mais vídeos. Até!